Qual o papel da biópsia no manejo das lesões de alto grau? Essa é uma questão interessante que remete à necessidade ou não da biópsia dirigida em caso de que o aspecto colposcópico é compatível com uma lesão precursora e quando estamos avaliando uma paciente com uma citologia com diagnóstico de lesão de alto grau. A biópsia sempre foi um dos 3 pilares para a boa prática em patologia cervical, aliada à citologia e à colposcopia, mas sua utilidade tem sido questionada e cada vez mais mostra-se menos necessária. Há muitos estudos sobre a acurácia da biópsia dirigida, todos com alguma limitação, e até meta-análise sobre o assunto que sofre dos vieses dos estudos originais. Pretendo aqui fazer uma discussão do que fazemos na prática clínica e o que é recomendado e por quê. Com essa ideia na cabeça, resolvi fazer uma pequena enquete entre os meus contatos. A primeira questão foi sobre a frequência com que realizamos biópsias em mulheres com citologia com diagnóstico de lesão de alto grau. As respostas mostraram que a maioria realiza biópsia frequentemente, o que não me surpreendeu. A segunda questão foi sobre em que situações realizamos a biópsia em mulheres com citologia mostrando lesão de alto grau. E a maioria respondeu que faz a biópsia justamente quando os achados são compatíveis com a citologia, o que me parece ser desnecessário e discordante das diretrizes brasileiras e internacionais. Já quando o aspecto é discrepante, ou seja, a citologia aponta para um diagnóstico de maior gravidade do que os achados colposcópicos, na maioria das vezes a biópsia estará bem indicada e em consonância com as diretrizes vigentes. A terceira e última pergunta foi sobre a intenção quando se faz uma biópsia de colo de uma mulher com citologia mostrando lesão de alto grau. A palavra que mais apareceu foi afastar, seguida de confirmação, diagnóstico, invasão e microinvasão. Vamos detalhar e comentar essas respostas no próximo slide. A resposta mais numerosa refere-se à intenção de afastar a invasão. Devemos lembrar que a biópsia é uma amostra da lesão e, na ausência de achados colposcópicos sugestivos de invasão, a biópsia dirigida a um achado maior é quase uma amostra aleatória. Pode diagnosticar invasão, sim, mas é muito improvável. A segunda resposta mais apontada foi confirmar o diagnóstico citológico. Como veremos mais à frente, a concordância entre a citologia e a colposcopia na lesão de alto grau é muito boa, a ponto da biópsia ser dispensável na maioria das situações. Já afastar microinvasão me parece um objetivo questionável, pois além de não haver um consenso sobre os aspectos sugestivos de microinvasão, o eventual diagnóstico de microinvasão deverá ser confirmado pelo exame da totalidade da área afetada, o que será possível apenas após um procedimento excisional. Já as demais respostas foram muito menos citadas e não constam de qualquer diretriz nacional ou internacional. Realizar o procedimento tão somente para cobrar da seguradora não pode ser considerado uma postura ética. Já quanto à proteção contra um processo judicial, imagino que seja relacionado a um eventual questionamento do diagnóstico final frente ao diagnóstico citológico e colposcópico. Ora, nunca estaremos livres do risco de um processo judicial e mesmo após uma biópsia condizente, não eliminamos o risco de um processo, pois o diagnóstico da peça do procedimento excisional pode ser menos relevante que o da biópsia. O que penso que reduz o nosso risco de um processo judicial é a paciente estar muito bem informada sobre os riscos e benefícios, objetivos e possíveis resultados do procedimento excisional proposto. Isso consta no meu termo de consentimento. Um outro colega se manifestou por e-mail informando que se não realizar a biópsia não teria autorização de internação da paciente por parte da seguradora. Essa ponderação remete à questão de que muitos procedimentos excisionais podem ser feitos em nível ambulatorial e que podemos estar nos sujeitando às regras das seguradoras e não fazendo o que é melhor para a mulher, além de aumentar o custo do cuidado com biópsias desnecessárias. Aqui no Rio de Janeiro, quando precisa internar uma mulher sem biópsia prévia, menciono apenas a citologia e o aspecto colposcópico e não tenho tido problemas em obter as devidas autorizações. Como mencionei ao início, existem muitos estudos e até 2 meta-análises falando sobre a acurácia da biópsia dirigida, mas todos com muitas limitações que tendem a supervalorizar esse parâmetro. Mas achei interessante trazer os resultados dessa meta-análise,
que relacionou situações em que a biópsia dirigida tem menor acurácia. Em mulheres na menopausa, com 50 anos ou mais, ou com zona de transformação tipo 3. As três situações estão relacionadas entre si e dizem respeito à situação em que a zona de transformação não é completamente visível, o que prejudica muito o diagnóstico colposcópico. Já na situação de lesão de baixo grau, entendo que reflita muitas situações que geram dúvidas no diagnóstico colposcópico, como áreas de metaplasia jovem e até lesões de alto grau de menor importância, como a NIC2. Na busca de situações em que a biópsia é recomendada, na citologia com lesão de alto grau ou ASC-H, nas nossas diretrizes encontramos que a biópsia deve ser realizada na suspeita de invasão, pois, se confirmada, dispensará o procedimento excisional e encurtará o tempo até o tratamento. Na discrepância citocolposcópica, ou seja, citologia sugerindo lesão de alto grau e achados colposcópicos menores, a biópsia poderá esclarecer e, não confirmando a lesão de alto grau, nos obriga ao seguimento, pois a biópsia dirigida não exclui a doença de maior gravidade. Nas mulheres até 24 anos, pois, a princípio, a conduta deverá ser conservadora e é necessário saber o grau de doença, NIC2 ou 3, que tem diferentes recomendações de abordagem. Certamente, antes de um procedimento destrutivo, nas situações em que isso é possível, pois devemos reduzir o risco de tratar destrutivamente uma lesão invasiva. E, por fim, quando há dúvida, seja do diagnóstico citológico, seja da impressão colposcópica. E não há nenhum problema nisso. Em geral, o colposcopista menos experiente tende a realizar mais biópsias por menor convicção sobre a importância dos achados observados. Faz parte do processo de aprendizagem. A partir de agora, mostro alguns exemplos práticos. Essa mulher tinha uma citologia com lesão de alto grau e achados menores/maiores. A biópsia, como geralmente ocorre nesses casos, mostrou uma NIC2. Essa outra mulher, de 44 anos, tinha uma zona de transformação tipo 3 e achados muito tênues ao ácido acético, que ficaram mais evidentes após a aplicação do Lugol. A biópsia dessa área também mostrou NIC2. Nesse outro caso, os achados também eram pouco marcantes e a citologia era ASC-H, em que a probabilidade de lesão precursora é menor. A biópsia mostrou uma NIC1. Já nesse caso, apesar da citologia ASC-H, haviam achados colposcópicos sugestivos de invasão. Além de vasos atípicos, havia uma extensa área ulcerada e necrótica. A biópsia se impõe. E aproveito para lembrar que esse aspecto dispensa a realização da citologia, e a mulher pode ser encaminhada diretamente para a colposcopia por suspeita de invasão, ganhando tempo até o início do tratamento. E quando a biópsia é dispensável, mesmo na citologia de alto grau? Nossas diretrizes valorizam uma prática que tem se demonstrado muito efetiva com menos perdas de pacientes entre o diagnóstico e o tratamento. Na situação em que a citologia é de alto grau, a junção escamocolunar é completamente visível e os achados colposcópicos são compatíveis com a citologia, a biópsia não deve ser realizada e a mulher deve ser tratada. Isso é o ver e tratar, que é praticado rotineiramente em muitos serviços públicos, onde o risco de perdas é maior. Vale ressaltar que isso pode trazer algum transtorno para a dinâmica do ambulatório de colposcopia, mas é uma questão de boa vontade e disposição para fazer. E é impagável a satisfação da mulher de já sair com seu problema resolvido. E mesmo nas situações em que não é possível o tratamento na primeira visita, seja por dificuldades da mulher, questões de trabalho, infecção, atraso menstrual, não se justifica biopsiar se a decisão já é de tratar. E no caso da citologia ASC-H, a recomendação é de biopsiar, pois a probabilidade de lesão precursora é menor, mas o ver e tratar também é aceitável se presentes achados anormais maiores e a JEC totalmente visível. A intenção é evitar que a mulher seja submetida a uma biópsia desnecessária, atrasando o tratamento e aumentando o risco dela não voltar para tratar. Já quando a JEC não é totalmente visível, o que configura uma zona de transformação tipo 3, não podemos excluir uma lesão de maior gravidade no canal. Assim, se presentes achados anormais maiores, a biópsia é dispensável. Se presentes achados menores, ela é opcional,
pois poderá confirmar ou não a lesão precursora, mas se não confirmar, não a excluirá, e é necessária a investigação do canal endocervical, seja pela citologia, seja pelo raspado endocervical. E como em outras situações, a biópsia deve ser evitada na gestação, a menos que presentes achados colposcópicos sugestivos de invasão. Agora passo a mostrar alguns casos em que a biópsia me pareceu desnecessária. Essa mulher tinha uma citologia com lesão de alto grau e achados colposcópicos maiores com junção escamocolunar no início do canal. Sem dúvida, ela tem indicação de tratamento excisional e a biópsia não ajudaria em nada. O mesmo se pode dizer dessa mulher com achados colposcópicos mais exuberantes e junção escamocolunar não visível. Ela já tem indicação de procedimento excisional. Nesse outro caso, com citologia de lesão de alto grau e junção escamocolunar não completamente visível, a biópsia desses achados menores não excluiria a doença precursora, e a indicação é de investigação do canal endocervical. Nessa outra mulher, de 44 anos e citologia com lesão de alto grau e junção escamocolunar visível no início do canal, houve suspeita de lesão de maior gravidade, o que foi comprovado na peça de procedimento excisional. A biópsia não mudaria a decisão de tratar. Já nessa mulher, em que podemos até pensar em microinvasão pela presença de áreas desepitelizadas e vascularização exuberante, mas sem vasos atípicos, a probabilidade de mostrar invasão é pequena e o diagnóstico de microinvasão deve ser feito em peça de procedimento excisional. A biópsia também me pareceu desnecessária, mas entendo quem preferisse biopsiar. Nesse outro caso, uma mulher de 22 anos com citologia ASCH e achados menores, a biópsia é dispensável. Uma questão que normalmente não é considerada é se a biópsia prévia pode atrapalhar a decisão de tratar. Pode parecer sem sentido para quem biopsia e depois leva a mulher para o centro cirúrgico para fazer o procedimento excisional, independente do aspecto colposcópico. Mas se você pretende usar a melhor técnica, a recomendação é de que o procedimento excisional deve ser feito sob visão colposcópica, mesmo em centro cirúrgico. Isso permite rever o plano do procedimento, confirmar o tipo de zona de transformação e, em consequência, o tipo de excisão. Mas se você tem uma postura conservadora, principalmente nos casos de NIC2, na ausência de lesão residual após a biópsia, a necessidade de tratamento pode ser questionável. Além disso, a biópsia dirigida para a região de maior gravidade pode mudar o aspecto colposcópico e confundir o cirurgião. Esse é um caso em que a biópsia mostrou NIC3, mas só restaram achados menores. A excisão tipo 2 confirmou que ainda havia NIC3 não percebido na colposcopia após a biópsia. Nesse outro caso, podemos observar a mudança do aspecto colposcópico após a biópsia, que gerou muita dúvida se merecia tratamento, visto que a biópsia mostrara uma NIC2. Uma questão que sempre é levantada é se o tratamento sem biópsia prévia traz riscos para a mulher. Todo procedimento excisional implica em riscos. A questão aqui está relacionada ao sobretratamento, ou seja, acharmos que existe uma lesão precursora e isso não se confirmar na histologia, implicando em riscos possivelmente desnecessários. Mas reforço aqui que se tratam de situações em que a citologia é de alto grau e achados colposcópicos maiores, ou seja, uma biópsia mostrando uma lesão menos relevante não excluiria uma lesão precursora. Essa meta-análise, já mencionada aqui anteriormente, mostrou que o risco médio em estudos publicados até 2016 de ausência de lesão precursora quando presentes os critérios para o ver e tratar é em torno de 12%. Um estudo nosso foi incluído nessa meta-análise com percentual de histologia sem lesão precursora de 9%. Tivemos a oportunidade de atualizar aquele estudo com mais casos e o percentual de histologia sem lesão precursora manteve-se próximo do anteriormente publicado, mas ressalto que a histologia negativa, ou seja, sem qualquer lesão, limitou-se a 1%. No início desse ano, fizemos uma análise preliminar de um estudo sobre a acurácia da colposcopia sem o conhecimento de diagnóstico citológico, antecipando o cenário de rastreamento sem a citologia, e além dessa análise mostrar o melhor desempenho da utilização da classificação da IFCPC em relação ao índice SWED,
Destaco aqui o valor preditivo positivo e o valor preditivo negativo. Quando identificamos achados maiores, acertamos em 95% das vezes. E quando não os identificamos, acertamos a ausência de lesão precursora também em quase 95%. Ou seja, o aspecto colposcópico é muito confiável, tornando a biópsia dirigida uma exceção. Para sintetizar e finalizar, proponho que façamos uma reflexão sobre a necessidade de biópsia em mulheres com citologia com lesão de alto grau ou achados colposcópicos anormais maiores. O aspecto deixa dúvida quanto à gravidade da lesão? Vale biopsiar. Os achados presentes com citologia de alto grau são achados menores? Vale a pena biopsiar. A JEC é visível ou não? Algumas vezes poderá ser necessário, outras vezes dispensável. Os achados são sugestivos de invasão? A biópsia se impõe. A suspeita de microinvasão, a biópsia vai ser desnecessária, é necessário o procedimento excisional para o diagnóstico de toda a lesão. A biópsia vai mudar a decisão de tratar? Se ela não vai mudar a decisão de tratar, ela é dispensável. E por último, será que devemos ceder às exigências de seguradoras ou fazer o melhor para nossos pacientes? Muito obrigado por sua atenção.